voz você é capaz de ouvir na correria do dia a dia. A buzina no trânsito, o carro de som fazendo anúncios, a música alta do vizinho. São tantos que uma campanha foi criada em 2006 para conscientizar a população sobre a realidade preocupante do aumento de problemas do ouvido em todas as idades e motivar mais profissionais da saúde a abraçarem essas causas. Novembro Laranja, tema do Viver Bem de hoje, que recebe a otorrinolaringologista Tayana Pessoa Takimura e também a fonoaudióloga Lorena Brito, as duas para falar então com a gente sobre essa campanha, para que a gente entenda um pouquinho mais o que é o Novembro Laranja, a campanha nacional de alerta ao zumbido. Muito bom dia, meninas, sejam bem-vindas aqui ao nosso Viver Bem, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia, obrigada. Então, quem pode me explicar o que é o Novembro Laranja e qual que é o propósito dessa campanha? Pode passar? Então, como você mencionou, né, Renata, Novembro Laranja foi criado em 2006 e em 2017 ganhou mais força a nível de conscientizar a população sobre o alerta, né, do grande aumento de pessoas com queixas auditivas e principalmente sobre hábitos que podem ser mudados a partir de uma orientação, de uma conscientização da população. Certo. Doutora, o que é o zumbido? Então, o zumbido, ele é um som percebido dentro dos ouvidos ou da cabeça na ausência de um som externo, mesmo no silêncio. E o zumbido, antigamente, ele era muito ligado a problemas psiquiátricos, alguma coisa da cabeça da pessoa que estava sendo criado, mas hoje a gente sabe que o zumbido, ele realmente existe, que a pessoa realmente sente o zumbido. Quando a gente fala dessa campanha, a gente tem ainda a misofonia e a hiperacusia. O que são? Isso. Então, a misofonia, ela veio aparecer recentemente. Então, são pessoas que têm intolerância, chegando à aversão a sons baixos e repetitivos. Por exemplo, aquela pessoa que tem intolerância ao barulho da caneta, alguém usando o teclado do computador, alguém mastigando, engolindo líquidos. Então, muitas vezes, chega a ter até uma aversão, uma irritabilidade grande. E ela está bastante associada a transtorno obsessivo comportamental, a ansiedade, então tem associação com problemas psicológicos também. Lorena, e qual que é a atuação do fonoaudiólogo dentro dessa questão do zumbido? O que ele pode fazer com os pacientes? Então, no caso, o fonoaudiólogo ele vai atuar tanto na parte de avaliação, né, depois que foi ali acolhido pelo otorrinolaringologista e ele realizou o encaminhamento, então vai ver se na avaliação auditiva esse zumbido está relacionado a algum tipo e grau de perda auditiva, porque às vezes o paciente pode ter uma perda auditiva e o zumbido, e há casos que ainda não demonstram perda auditiva na audiometria, mas o paciente já tem a queixa de zumbido. Assim como também o fonoaudiólogo vai fazer uma pesquisa sobre qual é a intensidade, qual é a frequência desse zumbido, através de uma avaliação chamada de acufenometria. Caracterizar esse zumbido para conseguir ter uma melhor conduta, né, para esse processo terapêutico. Doutora, mas a gente pode considerar o zumbido algo comum? Sim, ele está se tornando cada vez mais comum, né? Mais de 40 milhões de brasileiros hoje já têm zumbido. Cerca de 15% da população mundial tem zumbido e ele está se tornando cada vez mais frequente nas faixas etárias mais jovens. Então, crianças e adolescentes vêm apresentando cada vez mais zumbido. O que estimula, o que tem causado essa ampliação? O que tem tornado ele tão comum? Então, 80% das causas do zumbido são relacionadas a problemas no ouvido, né? E 20% tem outras causas diversas. Então, das causas do ouvido, então a gente tem desde rolha de cera, a perda auditiva, tanto da idade, que é a presbiacusia, que é mais comum nos idosos, né? Como a perda auditiva hoje pelo aumento dos ruídos, né? Pelo alto uso de fones de ouvido, sons muito altos, sons de boate. Então, cada vez mais as crianças e os adolescentes estão usando fone de ouvido por bastante tempo e isso tem uma relação direta com o aparecimento do zumbido. E o que fazer quando se tem o zumbido?
Então tem que procurar o otorrino, né? Essa é a primeira coisa que o paciente tem que entender, é que o zumbido hoje tem como a gente tratar, muitos casos levam à cura também. Então esse paciente ele tem que buscar ajuda e aí a gente vai fazer toda uma investigação, desde a avaliação, o que esse zumbido leva para o paciente, as associações, exame físico, os exames audiológicos e em cima disso a gente vai buscar o melhor tratamento. E a gente pode ter diferentes graus de zumbido? Sim, então o fonoaudiólogo ele faz essa caracterização e por meio de uma análise subjetiva, né, onde o paciente vai relatar o impacto do zumbido no seu dia a dia, a gente consegue ter uma classificação do grau, que vai desde grau mais leves até catastrófico, dependendo do impacto que esse zumbido gera nas atividades diárias desse paciente. Então tem pacientes que têm zumbido, mas que percebe esporadicamente, quando está numa situação de silêncio, e tem pacientes que mesmo nas suas atividades ele não consegue se desligar do zumbido. E esse zumbido ganha uma proporção tão grande que começa a ocasionar até mesmo demandas psicológicas, como uma baixa autoestima, pois ele não consegue mais se concentrar numa atividade, ele não consegue já estabelecer uma comunicação efetiva, porque o tempo todo ele está sendo estimulado com aquele som, ele não consegue se desligar daquele som. E a pessoa começa até também, às vezes, nessa situação, desse grau, a desenvolver níveis de depressão, procurando isolamento, procurando silêncio, procurando ficar tranquilo, né? Eles têm uma fadiga mental tão grande devido a essa estimulação do zumbido no seu dia a dia, que acabam eles deixando de fazer outras atividades para não ter que ficar se estimulando também. Então, assim, é algo que precisa estar sendo tratado, principalmente quando alcança esses graus. Mas o que de fato o paciente vai sentir? É como se fosse um som contínuo ali presente? Quais são os sintomas do zumbido para que eu, enquanto telespectadora, possa identificar, opa, preciso passar por um otorrino, ter um acompanhamento também com a fonoaudióloga para tratar um zumbido? O que ele sente? Então, o paciente com zumbido, ele chega dizendo pra gente que ele ouve um barulho ou de uma cachoeira, ou um chiado, ou uma batida do coração dentro do ouvido ou da cabeça. Às vezes ele não consegue caracterizar se o zumbido ele é de um lado só ou dos dois lados. Então, às vezes ele diz que tem alguma coisa na cabeça dele, especialmente quando está no silêncio, que é quando o zumbido realmente aparece mais. Quando a gente tem outros barulhos do dia a dia, o cérebro acaba desviando para aquele barulho e você não percebe. Então, geralmente está associado um som no silêncio, especialmente no silêncio. E o zumbido também está ligado a outros sintomas auditivos, como, por exemplo, a perda auditiva. Então, geralmente tem uma associação com perda, com tontura. Está muito ligado também com a irritabilidade. Então, o paciente refere que tem algumas coisas que irritam ele, alguns sons irritam mais. E o zumbido também está ligado à intolerância aos sons, que é a hiperacusia e a misofonia. Então, basicamente, são essas as queixas principais quando o paciente vem com a gente. Muito bem, estamos falando sobre o Novembro Laranja. Então, você de casa não saia daí, entenda um pouquinho mais sobre essa campanha depois do intervalo, que é bem breve. Mais de 40 milhões de brasileiros de todas as idades têm zumbido. Você ou seus filhos estão entre eles? Então hoje estamos conversando tanto com uma otorrino quanto com uma fonoaudióloga, porque o trabalho ele é conjunto, é multidisciplinar, para entender um pouquinho mais sobre essa campanha, a campanha do Novembro Laranja, que fala sobre o zumbido. A gente comentou um pouco até as causas no bloco anterior do zumbido, mas eu gostaria de saber das duas. Essa correria do dia a dia, esse acesso à tecnologia, estamos cada vez mais ocupados, as ruas estão cada vez mais movimentadas, tudo isso, a mudança do nosso cotidiano, da nossa sociedade, interfere para que haja esse aumento? Então, isso são fatores que podem estar relacionados sim ao surgimento do zumbido, né? Tanto que algumas das orientações é filtrar esses certos hábitos, parar mais um pouco, realizar atividades relaxantes, realizar atividades esportivas, não se superestimular, né? Evitar ficar em lugares com ruído, né? Hoje em dia a poluição sonora, né, doutora Tayana, ela é um dos
cuidados que temos que ter a nível de ambiental e de saúde. Então pode estar relacionado, sim. Mas como que eu considero um som prejudicial, doutora? Até que ponto eu sei que aquele som pode ser prejudicial para a minha saúde ou não? Então, especialmente as sons de alta intensidade são os mais prejudiciais, mas sons que são emitidos também de forma súbita são prejudiciais, e até sons de média intensidade que são usados de forma prolongada podem trazer prejuízo para a gente. Então, se a gente for pensar em relação ao dia a dia, o mais importante hoje, o que mais a gente está vendo, são os fones de ouvido mesmo, né? Então, as pessoas usam fone de ouvido hoje no trabalho, não só para ouvir música. Então, isso é muito ruim, né? Isso é muito prejudicial para o paciente. Quanto mais tempo você passa com fone de ouvido, mais prejudicial ele pode ser para a sua saúde. Não só hoje, mas especialmente no futuro, porque a gente sabe que o dano do auditivo ele é acumulativo. Então, hoje, esses jovens e essas crianças podem não perceber tanto no uso de tablets para assistir desenhos. Então, tudo isso pode trazer problemas mais à frente. Quando o paciente busca o otorrino, esse diagnóstico ele vai ser somente clínico ou temos exames específicos para esse diagnóstico do zumbido? Então, nós temos exames específicos, né? Então, a gente faz a avaliação clínica, a gente faz o exame físico desse paciente, a gente encaminha para o fonoaudiólogo para fazer os exames complementares, são audiometria e outros exames audiológicos também, tá? A gente deve fazer, e em alguns casos a gente precisa evoluir no diagnóstico desse paciente para excluir algumas causas importantes de zumbido, pode chegar até a ser tumores, né, na cabeça. Então, a gente tem, de acordo com a clínica, com a história desse paciente, a gente tem a chegar a usar até exames de imagem, como tomografia e ressonância, para avaliação. Certo. E como é que ocorre o tratamento? A partir do momento que o otorrino encaminha para o fonoaudiólogo, qual que vai ser o tratamento para o zumbido? Então, depois dessa avaliação do otorrino e que viu que a conduta é ali a reabilitação, o tratamento com o fonoaudiólogo, da proposta da fonoaudiologia é a estimulação acústica, chamada de TRT, que é uma terapia de retreinamento do zumbido, ou também chamado de habituação do zumbido, por meio do uso de um aparelho auditivo que tem um gerador de ruído. Então, se no caso esse paciente tem perda auditiva e zumbido, o aparelho auditivo vai funcionar tanto para fazer a reabilitação auditiva, a amplificação dos sons conforme o tipo e o grau da perda auditiva do paciente, como também o gerador de ruído, que vai provocar uma estimulação acústica nesse córtex, fazendo com que o cérebro se desensibilize daquele ruído que é neutro para ele, daquele estímulo que é neutro, que é o próprio zumbido, e dando mais atenção aos sons externos. E pacientes que têm somente o zumbido, ainda não tem ali uma perda auditiva relacionada, ele pode estar fazendo uso dessa mesma proposta, usando um aparelho auditivo com gerador de ruído, com esse mesmo objetivo, de haver uma estimulação desse cérebro para que ele iniba a autopercepção do zumbido e tenha ali como uma neutralização desse estímulo que é nocivo para o paciente. Nada como dar boas dicas, então, para que você de casa cuide dos seus ouvidos. Aqui temos algumas 10 dicas, pontuamos. Então, gostaria que tanto a doutora quanto a nossa fono comentasse aqui com a gente hoje. Por exemplo, em festas, shows e bares, use protetor de ouvido e faça intervalos periódicos, 10 minutos por hora. Não é normal sair com zumbido. A gente sabe que, apesar da dica ser boa, dificilmente alguém vai levar um protetor de ouvido para uma festa. Mas intercalar e dar essa folguinha para o ouvido de vez em quando vai ajudar realmente? Com certeza, ajuda sim. A gente sabe que é difícil, né, levar o protetor auricular para uma festa, não faz parte da estética, né? Mas a gente tem que entender que a intensidade do ruído dentro desses ambientes fechados, eles são extremamente prejudiciais para os nossos ouvidos. Para vocês terem uma ideia, o ideal seria que a gente ficasse no máximo por 2 horas nesses ambientes de festas fechados, né? Porque a intensidade do som é tão alta que ela realmente se torna prejudicial. E não é para sair com o zumbido da festa, né, doutora? Não, saiu com o zumbido da festa, tem que procurar o otorrino, especialmente se esse zumbido persistir. Se você saiu com o zumbido da festa, de um show, é porque esse zumbido foi tão alto que ele já levou a uma agressão no seu ouvido. Essa agressão, lembrando que ela pode ser temporária, mas ela também pode ser permanente e aí levar a um problema futuro para o resto da vida.
Mais uma dica então para você de casa, cuidar dos seus ouvidos, música com fones de ouvido. Evite passar da metade da potência do aparelho e 2 horas de uso contínuo. Vai ajudar, Lorena, na questão da escolha ali de quanto tempo vou passar com fone de ouvidos, nada de colocar o volume no máximo, né? Isso. E hoje em dia, Renata, alguns equipamentos celulares já vêm com uma mensagem, né? Quando o paciente está aumentando, a pessoa está aumentando, ele já fala, a partir daqui você corre risco de ter lesão no sistema auditivo. Então, é levar a sério essa orientação, né? A gente comenta com os adolescentes que se a pessoa que está do seu lado está escutando a sua música, então porque o seu volume está muito alto. Então, a uma distância de um braço esticado, a pessoa não tem que estar percebendo, identificando que música você está ouvindo. E fazer o repouso auditivo, né? Então, como a doutora Tayana falou, não fazer 2 horas contínuas, faça o uso, depois tire, dá um repouso para o seu sistema auditivo, depois volte, mas sempre preservando ali aquela faixa de segurança. Mais dicas para você cuidar da saúde dos seus ouvidos depois do intervalo, que é bem breve. Fica coladinho com a gente, não saia daí. Seguindo com o nosso programa, hoje dando dicas para você cuidar da saúde dos seus ouvidos. Estamos no Novembro Laranja, falando sobre zumbido. Então, mais uma dica na tela, então, para o nosso telespectador ficar atento. Alimente-se 4 a 6 vezes ao dia sem abusar de doces e cafeína. E também a dica 4. Hidrate-se bem para seus rins eliminarem as toxinas. Alimentação e hidratação estão ligadas diretamente à saúde dos ouvidos, doutora? Sim, estão ligados. A gente tem observado cada vez mais pacientes meus têm chegado com história de abuso de cafeína, abuso de energéticos, má alimentação, passar grandes períodos, mais do que 4 horas em jejum. E isso está diretamente relacionado à saúde dos nossos ouvidos, né? Então, quanto mais gordura, carboidrato e açúcares refinados a gente se alimenta, mais problemas de ouvido a pessoa pode tender a ter. Certo. Dica 5 na tela, então, para você cuidar dos seus ouvidos e exercitar-se 5 vezes por semana, porque o seu metabolismo vai melhorar. E também a dica 6. Alivie o seu estresse com atividades relaxantes. O relaxamento do corpo, a prática de atividades físicas colaboram de que forma, Lorena? Então, no contexto da saúde geral, e o que acontece? O paciente que tem zumbido, às vezes ele tem essa superestimulação e que acaba gerando a ele uma fadiga mental. Então, essa hiperatividades, né, várias estimulações durante o seu dia pode estar também prejudicando essa fadiga mental, aumentando ali os níveis de irritabilidade, até mesmo de agressividade, né? Então, quanto mais a pessoa cuidar do seu bem-estar, vai estar atrelado também à melhora da sua questão auditiva. Certo, dica 7 na tela, então, para você cuidar dos ouvidos. Estimule seus ouvidos com baixo volume de sons suaves. E também a dica 8, reduza o contato do celular com o ouvido. Como vou reduzir o contato do celular com o ouvido, doutora? Então, falando no telefone, no alto-falante. Essa é a dica principal para quem trabalha com celular, né? Quem precisa ficar usando o celular com frequência. As ondas eletromagnéticas, já tem vários estudos mostrando que elas fazem mal para os ouvidos, né? Então, tem que evitar realmente esse contato. Certo. E essa questão de estimular com sons mais relaxantes? Então, isso aí seria especialmente para quem já apresenta o zumbido, né? Então, quem tem zumbido não deve ficar em silêncio. Então, estimulações com sons leves, suaves, ajudam a tirar a atenção da gente do zumbido. Certo. Mais uma dica na tela, então. Evite automedicação. No caso do tratamento do zumbido, vai ter medicação? Então, em alguns casos existem medicações que vão ajudar sim, mas por que evitar a automedicação? Porque existem medicamentos que podem levar ao zumbido como efeito colateral, como anti-inflamatórios, algumas medicações antidepressivas, aquele remédio do vizinho que resolveu para ele, mas que para você, em vez de ajudar, pode fazer mal. Às vezes, se eu tentar tratar outro problema sozinho, posso causar ali um zumbido. Isso, exatamente. Lembrando que, inclusive, alguns medicamentos que
são considerados fitoterápicos, naturais, também podem levar ao zumbido. Por fim, a dica 10 na tela, então. Crie momentos de felicidade. Eles ajudam a restaurar os órgãos, inclusive os ouvidos. Pega um pouquinho naquele quesito que você comentou, né, Lorena? A pessoa que já está com problema do zumbido, isso vai causar todo um transtorno até emocional para ela. Porque ela não consegue relaxar, ela não consegue ter um momento de paz no dia. Chega às vezes, já tive paciente que falou assim, se a pessoa perguntar onde está o meu óculos e o meu óculos está aqui no meu rosto, eu não tenho a capacidade de responder porque eu não quero falar com ninguém. Então, assim, como eu falei anteriormente dessa questão da fadiga, da irritabilidade, então quanto mais procurar atividades prazerosas, né? Quanto mais tempo você parar para curtir o seu momento, meditação, como no geral vai fazer bem para toda a situação do organismo da pessoa, que vai estar atrelada a essa situação também da pessoa voltar a curtir esses momentos. Às vezes a pessoa com zumbido começa a se isolar, que ela começa a evitar até questões de contexto social. Eu não vou para aquela festa porque é tanto barulho e as pessoas vão ficar tentando falar, eu não vou curtir, é mais barulho ainda já o barulho que eu escuto, né? Então, trazer novamente essas atividades para as suas atividades diárias, né? Para o seu dia a dia. Que tem tratamento, a gente já sabe, né? Vocês já explanaram um pouquinho do tratamento, mas quando faço o tratamento adequado, tem cura? Sim. Então, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, tem que ter ali a avaliação do otorrino e caso o médico avaliar que a melhor conduta é um tratamento com a estimulação acústica e caminhar para o fono. E há situações que eu tenho de pacientes que começaram usando 24 horas o aparelhinho, porque até para dormir era difícil, por causa que o zumbido o despertava do sono. E que ao passar do tempo eles começaram a diminuir o uso do aparelho, no caso da pessoa só com zumbido e não com perda auditiva relacionada, porque ele mesmo já conseguia esse autorrelaxamento, essa inibição cortical daquele estímulo que não é importante para ele, né? Então, assim, e dependendo também, né, doutora Tayana, do que outros fatores que podem gerar o zumbido, pode-se chegar à cura, né? Pode-se chegar à cura, especialmente nos casos, por exemplo, de rolha de cera, alterações hormonais, alterações de coluna cervical, musculares, a gente consegue que esse paciente tenha a cura, sim. Queria agradecer a participação das duas aqui conosco hoje, realmente uma campanha muito válida. Agradecer a você de casa pela sua companhia, lembrando que estamos no Facebook, a nossa fanpage é Programa Viver Bem. Então, final de semana que vem estamos de volta com um novo tema. A você, um ótimo dia. Tchau, gente!